Já parou para pensar quando a humanidade começou a jogar? Jogos são parte fundamental da nossa cultura, atravessando continentes e milénios. Dos jogos de tabuleiro mais simples aos videogames complexos, sempre fomos atraídos pela emoção da competição, a alegria de resolver problemas e a experiência compartilhada da brincadeira. Mas onde tudo começou? A história dos jogos é tão antiga quanto a própria civilização. Evidências arqueológicas sugerem que os jogos fazem parte da cultura humana há pelo menos 5.000 anos. Esses primeiros jogos não eram apenas uma forma de entretenimento. Eles também eram usados para rituais religiosos, encontros sociais e até treinamento militar. Imagine um grupo de pessoas reunidas em volta de uma fogueira, jogando à luz bruxuleante de tochas. Esses jogos antigos eram frequentemente atividades simples, usando materiais disponíveis como pedras, ossos e cacos de cerâmica. No entanto, apesar de sua simplicidade, esses jogos antigos lançaram as bases para o vasto e diversificado mundo dos jogos que conhecemos hoje. Um dos jogos de tabuleiro mais antigos conhecidos é o Senet, que se originou no Egito por volta de 300 a.C. Senet era mais do que apenas um jogo. Tinha profundo significado religioso para os antigos egípcios. O tabuleiro era visto como uma representação da jornada da alma pela vida após a morte. O jogo em si envolve mover peças em um tabuleiro com 30 casas, com o objetivo de ser o primeiro a remover todas as suas peças. As regras do Senet se perderam no tempo, mas sabemos que era um jogo de estratégia e sorte, exigindo que os jogadores considerassem cuidadosamente seus movimentos e confiassem no lançamento de dados ou palitos. O Senet era jogado por pessoas de todas as esferas da vida no Antigo Egito, desde faraós até plebeus. Era até mesmo enterrado com os mortos, proporcionando-lhes diversão e companhia na vida após a morte. A popularidade duradoura do jogo é uma prova de seu apelo atemporal. Outro jogo antigo com uma rica história é o Mancala, uma família de jogos de tabuleiro que se originou na África há milhares de anos. Os jogos de Mancala são jogados em um tabuleiro com 2 fileiras de buracos, e o objetivo é capturar mais sementes do que o seu oponente. Mancala é um jogo de estratégia e contagem, exigindo que os jogadores pensem à frente e antecipem os movimentos de seus oponentes. É também um jogo de interação social, frequentemente jogado por famílias e comunidades como forma de passar o tempo e construir relacionamentos. O Mancala se espalhou pela África e além, com variações do jogo aparecendo no Oriente Médio, Ásia e Américas. Hoje, o Mancala continua sendo um jogo popular em todo o mundo, apreciado por pessoas de todas as idades. Viajando do Antigo Egito e da África, chegamos à Mesopotâmia, o berço da civilização. Aqui, por volta de 2600 a.C., surgiu o jogo real de Ur como um passatempo popular. Este antigo jogo de tabuleiro, descoberto nas tumbas reais de Ur, oferece um vislumbre do entretenimento da elite na antiga Mesopotâmia. O jogo real de Ur, também conhecido como o Jogo das 20 Casas, é um jogo de corrida que envolve o lançamento de dados e o movimento de peças em um tabuleiro. O tabuleiro intrincado e as regras complexas do jogo sugerem que era um jogo de habilidade e estratégia, apreciado por aqueles com tempo livre para dominar suas complexidades. A descoberta do jogo real de Ur fornece informações valiosas sobre as práticas sociais e culturais da antiga Mesopotâmia. A presença do jogo em tumbas reais sugere que ele tinha um significado especial para a classe dominante. Jogos através do tempo, a Idade Média. Com o passar dos séculos, os jogos continuaram a evoluir e se espalhar pelas culturas. A Idade Média viu o surgimento de novos jogos como xadrez e gamão, que rapidamente ganharam popularidade em toda a Europa e além. Esses jogos, muitas vezes jogados em tabuleiros elaboradamente trabalhados, tornaram-se um passatempo favorito da nobreza e da elite intelectual. O xadrez, com suas regras complexas e profundidade estratégica, desafiava os jogadores a pensar criticamente e superar seus oponentes. O gamão,
Um jogo de estratégia e sorte oferecia uma experiência de jogo mais rápida e imprevisível. Ambos os jogos proporcionavam entretenimento, estímulo intelectual e uma plataforma para a interação social. Jogos através do tempo, o Renascimento. O Renascimento, um período de grande florescimento intelectual e artístico, testemunhou um renovado interesse pelos jogos clássicos. O xadrez, em particular, experimentou um aumento na popularidade, com novas variações do jogo surgindo e manuais de xadrez sendo amplamente divulgados. O jogo foi adotado por estudiosos, artistas e intelectuais como um símbolo de inteligência, estratégia e destreza intelectual. O Renascimento também viu o surgimento dos jogos de cartas, que rapidamente ganharam popularidade como forma de entretenimento e jogos de azar. Os jogos de cartas, com seu elemento de acaso e blefe, ofereciam um tipo diferente de experiência de jogo em comparação aos jogos de tabuleiro. Eles se tornaram um passatempo popular em tavernas e reuniões sociais, adicionando um elemento de emoção e risco às interações sociais. Ecos antigos em jogos modernos. A influência dos jogos antigos ainda pode ser vista em muitos jogos modernos que apreciamos hoje. Jogos de tabuleiro como damas, xadrez e gamão são descendentes diretos de jogos antigos, suas regras e jogabilidade praticamente inalteradas ao longo dos séculos. Esses jogos continuam a desafiar nosso pensamento estratégico, a aprimorar nossas habilidades de tomada de decisão e nos proporcionar horas de entretenimento. A influência dos jogos antigos se estende além dos jogos de tabuleiro tradicionais. Os videogames, com suas narrativas complexas, jogabilidade estratégica e interações sociais, devem muito aos jogos que os antecederam. Os jogos de estratégia, em particular, se baseiam fortemente nos conceitos de gerenciamento de recursos, planejamento tático e tomada de decisões estratégicas que foram explorados pela primeira vez em jogos antigos como Senet, Mancala e o jogo real de Ur. O fascínio duradouro dos jogos. Os jogos têm sido parte integrante da cultura humana por milênios, proporcionando entretenimento, interação social e estímulo intelectual. Dos jogos de tabuleiro antigos mais simples aos videogames mais sofisticados, os jogos têm o poder de nos transportar para outros mundos, desafiar nossas mentes e nos conectar com outras pessoas. O fascínio duradouro dos jogos reside em sua capacidade de explorar nosso desejo inato por desafios, competição e interação social. Os jogos nos fornecem um ambiente seguro e estruturado para testar nossas habilidades, explorar diferentes estratégias e experimentar a emoção da vitória ou a agonia da derrota. Eles nos permitem sair de nós mesmos por um tempo e nos perder no fluxo do jogo. Um legado de brincadeira. Ao explorarmos a fascinante história dos jogos, do Antigo Egito à era digital, fica claro que os jogos são mais do que apenas um passatempo. Eles são um reflexo de nossa cultura, nossos valores e nossa experiência humana compartilhada. Os jogos têm o poder de nos ensinar, nos conectar e nos inspirar. Então, da próxima vez que você jogar os dados, fizer um movimento no tabuleiro de xadrez ou mergulhar em um videogame, reserve um momento para apreciar a rica história que levou a esse momento. Os jogos que jogamos hoje são o culminar de milhares de anos de criatividade humana, engenhosidade e nosso amor duradouro pela brincadeira.